Antes de mais, obrigado por este final de estarem aqui neste webinar. Agradecer também o convite e o tema que vamos falar hoje é fotoproteção e fotodermatose, tal como a Emma disse e muito bem. A ideia no fim, vocês vão colocando questões e eu depois no fim tento responder. Não sei se vou conseguir a todas, que a apresentação de hoje é um pouco extensa, mas vamos tentar. Relativamente à organização, vamos começar com uma introdução. Não conseguimos falar de fotoproteção sem falar de alguns conceitos básicos. Vou tentar introduzi-los de forma simples para que todos consigamos entender. Uma segunda parte vamos falar sobre a fotoproteção de si mesmo e finalmente falar das fotodermatoses, aquelas que beneficiam ou que se agravam com o sol. Falando um pouco sobre a história da exposição solar e da radiação solar, isto já vai há muitos anos atrás, já nos anos 1800, um cientista e observador chamado Paul Luna apercebeu-se que realmente os pescadores que se expunham ao sol e que estavam mais tempo expostos ao sol, os pescadores, tinham um risco maior de vir a desenvolver cancro de pele comparativamente à população geral que não tinha tanta exposição solar. Também foi no século XX, ou seja, que surgiu, e até é atribuído o responsável do Coco Chanel, ou seja, o estilista, a moda de que realmente uma pele morena é uma pele saudável, e isso naturalmente foi uma desgraça e deu origem a um aumento da incidência do cancro da pele. Felizmente, também no mesmo século, graças à ciência, a radiação ultravioleta B foi estabelecida como um carcinogénio. O que é um carcinogénio? É como um fator que está associado a um risco aumentado de cancro de pele e foram detectadas mutações que exemplificaram essa presença. Ou seja, no século XX tivemos o pior, realmente, pelo Coco Chanel, pela moda, mas também tivemos o melhor que a ciência nos trouxe. Algum tempo atrás, ou seja, no início dos anos 70, 80, realmente havia muita desta publicidade em que realmente falava que uma pele morena é uma pele saudável e que nós todos deveríamos ter algumas lâmpadas de radiações ultravioletas até em sua casa. E temos aqui alguns artigos que realmente diziam que estamos morenos, dá um aspecto mais saudável, dá um aspecto mais em forma e, na verdade, o resultado e a novela nós já conhecemos que mais tarde também levou a um aumento da incidência de cancro de pele. O que é que se sabe? Alguns estudos demonstram recentemente, que é, embora os esforços dos médicos, médicos não só dermatologistas, mas também médicos de família, em tentar consciencializar para a exposição solar, a verdade é que, sim, a população geral sabe e percebe os riscos associados à exposição solar, mas isto refletiu-se em pouca mudança comportamental, nomeadamente numa faixa etária que são os adolescentes. Aliás, alguns estudos demonstram que 20 milhões de americanos neste momento frequentam solários e sabemos que os solários levam o risco de cancro de pele e devem, no conselho de nós todos, dermatologistas, ser completamente evitados. Alguns estudos até demonstram que a frequência do uso do protetor solar tem, na verdade, diminuído. Embora realmente o sol tenha vários malefícios, também tem alguns benefícios, alguns dos quais temos aqui umas imagens do Sanatório Marítimo do Norte, que agora é o Centro de Reabilitação do Norte, em que se verificava a presença tanto de crianças como também adultos que tentavam com doenças de pele, por exemplo, com psoríase, com eczemas, atópico, e que realmente pela exposição solar, estão aqui à varanda, apresentavam uma melhoria das suas doenças. Quando se fala de sol e de radiação ultravioleta, temos de perceber quais são as radiações que nós estamos a falar, e é principalmente as radiações ultravioletas B e as radiações ultravioletas A. Embora cada vez mais se fala sobre os malefícios também associados à radiação visível, nomeadamente à luz azul, queremos falar um pouco sobre elas, e mais recente também aparecem alguns estudos sobre as radiações infravermelhas que podem ter algum impacto ao nível de oxidação da pele. Quando se fala de radiações ultravioletas A, também terem atenção que existem umas radiações com comprimento de onda mais curto e outras com comprimento de onda mais comprido, como iremos falar. Também perceber quais são as radiações que realmente chegam à superfície terrestre. É que algumas delas ficam na estratosfera e não atingem a superfície terrestre, e por isso não atingem a nossa pele, mas outras sim, como é o caso da radiação ultravioleta B, da radiação ultravioleta A e também da luz visível. Também perceber que realmente estas radiações ultravioletas têm uma capacidade diferente de penetrar na nossa pele. Enquanto que, por exemplo, a radiação ultravioleta B apenas penetra
superficialmente na pele, ou seja, atingimos a epiderme e superficialmente a derme, são camadas da pele. As radiações ultravioletas A têm uma capacidade de penetrar mais profundamente, até à derme profunda. E, naturalmente, isso irá levar a consequências biológicas, ou seja, alterações na nossa pele muito diferentes. Embora, na maioria dos casos, não temos muito bem consciência disso, mas as radiações que mais atingem a superfície terrestre são as radiações ultravioletas A. Aliás, a UVA é mais do dobro das radiações ultravioletas B e 90% da energia que nos chega é através destas radiações. E tal como referi, a capacidade de penetração para estes é maior, ou seja, atinge mais profundamente a nossa pele e também atinge mais profundamente e ultrapassa também outras superfícies, nomeadamente os vidros, ou seja, quando estamos a conduzir, quando estamos lá, em casa, numa varanda, mesmo tendo o vidro à nossa frente, embora isso nos proteja das radiações ultravioletas B, não nos protege das radiações ultravioletas A. Nomeadamente, estas radiações até conseguem ultrapassar alguns têxteis, algumas roupa, nomeadamente aquela que é mais, ou mais porosa, em que o vento passa mais facilmente e que realmente são menos protetores. Além disso, classicamente, também os protetores solares são menos eficazes em proteger-nos contra as radiações ultravioletas A. Falando especificamente dos protetores solares, muito se tem dito, ok? A partir de 1972, eles deixaram de ser cosméticos e passaram a ser medicamentos, ou seja, vendidos sem receita médica. Tem havido uma série de normas, nomeadamente na rotulagem dos protetores solares. Por exemplo, fala-se muito, muitas vezes os pacientes chegam à nossa consulta e vêm com o fator protetor 100 ou 150. Na verdade, existem normas muito específicas que proíbem o uso dessa nomenclatura. Aliás, se o protetor solar tiver um fator de proteção acima de 50, apenas deve ter a designação 50 mais e não ter 90, 100 ou 150. Sendo que as empresas farmacêuticas muitas vezes até recebem uma multa por utilizar este termo, só que às vezes, como conseguem dissuadir e levar uma maior venda, essas multas compensam o facto de terem a presença disso no rótulo. Além disso, também, vamos falar sobre isso, que é importante também procurar, especialmente quando vamos para a praia, para a piscina, se realmente os protetores solares são resistentes à água e quanto tempo é que eles são resistentes. E devemos procurar esta nomenclatura, nomeadamente 40 e 80 minutos. Existem normas, não vou entrar muito por aí, que foram publicadas, nomeadamente pela FDA, okay, que é a entidade reguladora dos Estados Unidos e que, na verdade, todo o resto do mundo tende a segui-las. E realmente aquilo que se sabe é que o protetor solar deve ter indicação se protege contra as radiações UVB, okay? Só por termos um aspecto genérico. Proteção do UVB, ou seja, radiações ultravioletas B, é aquilo que nos protege do escaldão. Ou seja, são principalmente as radiações ultravioletas B que dão o escaldão. E devemos procurar a designação 50 mais. Mas também é importante procurarmos a designação amplo espectro, ou seja, também nos protege contra as radiações ultravioletas A, porque cada vez mais se sabe que existem inúmeras consequências biológicas que advêm destas radiações e se não tivermos um protetor solar com essa proteção até acontece um efeito um pouco paradoxal, que é, só tivermos um fator protetor que protege contra a UVB, vamos estar mais tempo ao sol com menos queimadura. Mas ao estar mais tempo ao sol com menos queimadura, também estamos mais expostos às radiações ultravioletas A. E, ultimamente, isso vai-nos aumentar o risco de cancro de pele, do envelhecimento, etc., como iremos ver daqui a pouco. O que se sabe é que só um protetor solar que tenha fator de proteção pelo menos de 15 e que seja de amplo espectro, ou seja, que também proteja contra as radiações UVAs, é que tem a indicação de ter no rótulo que reduz o risco de cancro de pele e os sinais precoces de envelhecimento quando usado regularmente e com outras medidas de fotoproteção. Se tiver um fator de proteção inferior a isso, eles não têm o direito, nem está demonstrado cientificamente que leva a uma redução do risco de cancro de pele. Quanto aos fotoprotetores, fala-se muitas vezes os protetores minerais, não minerais, químicos. O que sabe é que os protetores solares podem ter filtros físicos, okay, que são chamados minerais. Neste caso de filtros físicos, ou também designados inorgânicos, e eles no fundo fazem uma reflexão da radiação ultravioleta. Diferente, por exemplo, dos protetores solares que têm filtros químicos, em que na verdade absorvem as radiações ultravioletas, geram reações fotoquímicas e que impedem com que essas radiações cheguem à superfície cutânea. Na verdade, a maioria das marcas neste momento, nomeadamente marcas que nós em dermatologia recomendamos, têm vindo a combinar tanto filtros físicos
como químicos, tomando partido de ambas as situações. Temos aqui alguns exemplos de filtros, tanto químicos como físicos. Como podem ver nesta imagem, temos aqui a fotoproteção para a UVB, as UVAs, ou seja, de amplo espectro, de curto comprimento de onda, os de curto comprimento de onda maior, também importante, e cada vez mais se fala também sobre a luz visível. E habitualmente o que as marcas tentam é combinar diferentes tipos de filtros de forma a garantir uma proteção completa. O fotoprotetor ideal é aquele que nos protege das queimaduras, que impede a carcinogénese, ou seja, impede o processo que leva à formação do cancro de pele, que impede o fotoenvelhecimento, que inibe a supressão imunológica, ou seja, sabe-se que o sol inibe o nosso sistema imunitário, ou seja, o fotoprotetor ideal deveria também reduzir essa capacidade e que diminui o risco de fotossensibilidade. Infelizmente, um fotoprotetor ideal ainda não existe. A história dos protetores solares é muitas vezes aquilo que eu chamo uma novela, porque tem-se falado muito sobre eles, de 30, ou 40, ou 50, e depois alguns não seguem as normas e metem um 100, e as pessoas pensam que estão realmente a ter uma proteção maior, e na verdade nem sempre isso corresponde a uma realidade. E o que os estudos demonstram é que quando se fala de proteção 50 mais ou 30 mais, isto é verdade se nós aplicarmos aquilo que está estabelecido como 2 mg por centímetro quadrado. O que é que isto significa, 2 mg por centímetro quadrado? Com um corpo de um adulto, corresponderia a 30 ml de protetor solar. Só para terem uma ideia, um protetor solar normal, okay, de uma embalagem até grande, daria no máximo para 10 dias de exposição solar para um adulto, o que muitas vezes não corresponde à realidade. Portanto, nós todos compramos um protetor solar grande, nós todos, eu não, mas geralmente compra-se um protetor solar grande e dura realmente para o verão todo e para a família toda. Ou seja, estamos claramente a utilizar uma quantidade insuficiente. E o que se sabe, por exemplo, tendo em conta esta imagem, é que se vê esta linha de um protetor solar 30 mais, que se for aplicado na quantidade correta, tem esse fator de proteção, mas se for aplicado, por exemplo, em metade da quantidade, corresponde mais à realidade que nós aplicamos, tem um fator de proteção inferior a 10. Então, nós dermatologistas, como é que fazemos de forma a garantir que tenhamos uma proteção suficiente? Recomendamos sempre fatores protetores 50 mais, ok? Porque já sabemos que os nossos pacientes vão aplicar uma quantidade menor, por isso mais vale aumentar o fator de proteção, e também recomendamos uma aplicação renovada, ou seja, ir renovando de 2 em 2 horas, se for a água, ainda com uma frequência maior, e assim garantimos uma proteção adicional. Relativamente às consequências biológicas, okay, tanto da radiação ultravioleta B, da UVA e da luz visível, tal como disse, as radiações UVB são principalmente responsáveis pelas queimaduras. Aqui como está nesta imagem o sunburn, ou seja, queimadura solar, o escaldão. Por isso é que quando se tem um fator de proteção que nos diz 50 mais, o que ele significa é que podemos estar 50 vezes mais tempo ao sol com o mesmo risco de ter um escaldão como se não tivéssemos um protetor solar. Mas é importante escolher protetores solares que também tenham uma proteção contra a UVA, porque senão o que acontece? Protegemos apenas da radiação ultravioletas B, expomos-nos mais tempo, 50 vezes mais tempo ao sol, e aumentamos as consequências das radiações UVA, da luz visível e o que tem-se falado cada vez mais também das radiações infravermelhas. Além disso, também se sabe que o sol, as radiações ultravioletas, têm um impacto no fotoenvelhecimento, ou seja, nós todos envelhecemos, mas as pessoas que estão mais expostas ao sol envelhecem mais. Pode também estar associado a um risco maior de carcinomas, ou seja, carcinomas, já falamos disso no último webinar, do carcinoma basal solar, carcinoma espinosolar e do melanoma. Já vamos falar um bocadinho da polémica à volta do melanoma. Também a capacidade de imunossuprimir, ou seja, diminuir o nosso sistema imunológico, que é principalmente responsável é as radiações ultravioletas B. E, por fim, o risco de termos uma fotossensibilidade, sendo que, nesse caso, a participação é especialmente das radiações UVA. Daí a necessidade de termos protetores de amplo espectro. Tal como disse, o envelhecimento é intrínseco a nós, okay? Vamos envelhecendo à medida que o tempo passa, mas o sol também tem uma participação muito importante, porque fazendo uma biópsia em pele de indivíduos com grande exposição solar, conseguimos ver sinais que se vê aqui nesta histologia, com este material mais violáceo, que é aquilo que se chama uma elastose da derme, e corresponde ao envelhecimento induzido pelo sol. Relativamente aos efeitos do sol e no envelhecimento cutâneo, vários estudos demonstraram que sim, ele existe, nomeadamente neste primeiro estudo, em que realmente demonstrou-se que havia uma diminuição da elastose dérmica, ou seja, aqueles sinais de envelhecimento ao nível da pele, quando se usava de forma contínua durante 2 anos um protetor solar.
E outros estudos também compararam diferentes grupos, ou seja, grupos que usavam um fator de proteção e outros que não usavam o fator de proteção, e em que realmente se demonstrou que havia um aumento de 24% no fotoenvelhecimento no grupo que não usava o protetor solar ou que não era incentivada a usá-lo. Também as radiações ultravioletas têm um impacto no cancro de pele. Falámos disto no último webinar, no dia 17 de maio. Também não vou alongar muito nisso, não quero repetir alguns dados já falados, mas viu-se que estão associados tanto ao cancro cutâneo não melanoma, que era o carcinoma vasocelular, o carcinoma espinocelular e também melanoma. E, na verdade, os estudos têm demonstrado que o uso de fatores de proteção, por exemplo, neste estudo, em que foi estudado 588 indivíduos, ou seja, 588 pacientes, e que realmente usaram fator de proteção ao longo de um verão, num verão australiano, com muito sol, e verificou-se uma diminuição significativa das queratoses actínicas. Tal como falámos no webinar anterior, as queratoses actínicas são aquelas casquinhas que surgem realmente nos nossos pais, nos nossos avós, que caem, voltam a crescer e que podem progredir para um carcinoma espinocelular. Ou seja, o facto destes estudos mostrarem uma diminuição das queratoses actínicas demonstram que há uma diminuição do risco de vir a desenvolver um cancro. Outros estudos também demonstraram, por exemplo, em 1621 australianos, ou seja, são estudos com uma grande quantidade de doentes, ou seja, são muito robustos e cientificamente corretos, e que realmente demonstraram uma redução significativa também de carcinoma espinocelular, um carcinoma da pele. Tentando ser um bocadinho polémico, já sei que no fim todos me vão questionar o mesmo, e quando se fala de melanoma, ou seja, realmente aquele cancro de pele que mais mata, que mais se fala, será que os protetores solares diminuem o seu risco? Na verdade, esta evidência é difícil de estabelecer e muitas vezes pouco ética. E, na verdade, nos estudos só existe um estudo prospectivo. O que é um estudo prospectivo? É um estudo em que realmente nós começamos a ter uma atitude, por exemplo, neste caso, era usar fator de proteção em 485 crianças canadianas e vamos acompanhando esses pacientes ao longo do tempo, ao longo de 3 anos, no caso deste estudo. E o que se verificou é que nos pacientes que eram incentivados, em que era oferecidos o fator de proteção solar, eles tinham uma redução significativa do número de nervos melanocíticos adquiridos. O que são nervos melanocíticos adquiridos? No fundo, uma redução do número de sinais. Porque sabe-se, quando as pessoas que têm, quantos mais sinais tiverem, maior o risco de vir a desenvolver melanoma. Por isso, se o uso do fator de proteção diminui o número de sinais, também diminui o risco de melanoma. Faz todo sentido. Contudo, existem outros estudos, não prospectivos, mas retrospectivos, em que fomos para trás ver o que aconteceu. E embora a maioria realmente diga que há uma diminuição do risco de melanoma, alguns até falam de um aumento do risco, o que nos deixa um pouco confusos. Recentemente foi publicada uma meta-análise. O que é uma meta-análise? No fundo, é uma junção de todos os estudos, faz-se uma análise e tiram-se conclusões. E verificou-se que realmente o uso do fator de proteção, ou seja, de um protetor solar, não aumenta o risco de cancro de pele, mas ainda de cancro melanoma, mas ainda não temos evidência que tenha um efeito protetor. E, na verdade, alguns estudos, tal como vos disse, até diziam que aumentavam o risco. O que é que poderá estar na base, na origem destes estudos? É que realmente o espectro de indução, ou seja, aquilo que leva ao desaparecimento do melanoma, é mais as radiações ultravioletas já. E tal como eu disse, usando protetores solares que só protegem da radiação UVB, as pessoas ficam mais tempo ao sol. Ficando mais tempo ao sol, ficam protegidas da UVB, mas ficam muito expostas ao UVA, o que poderia levar a um aumento do risco. Nós, neste momento, não existe essa situação. Porque usamos protetores solares de amplo espectro. Além disso, também existe outra teoria, que realmente usando fotoprotetores há uma diminuição do nível de vitamina D. E sabe-se que a vitamina D, ou níveis adequados de vitamina D, diminuem o risco de cancros, nomeadamente cancro da pele. O que poderá estar na origem da dúvida e de alguns estudos até não conseguirem provar que realmente o uso do protetor solar diminui o risco de melanoma. Mas falando de cancros de pele, não melanoma, isso está mais que estabelecido, por isso a minha recomendação, sim, é sem dúvida usar sempre protetores solares. Relativamente às doenças de pele, e vamos falar daquelas que beneficiam em primeiro, depois daquelas que se agravam com a exposição solar, vamos falar de algumas, nomeadamente da psoríase, da dermatite seborreica, dermatite ou eczema seborreico são designações diferentes para a mesma doença. Vamos falar do eczema atópico, vamos falar do lichen plano, da pitiríase rósea de Gibert, do vitílio,
da parapsoríase e também um bocadinho da micose fungosa. São tudo doenças que um indivíduo expondo-se de forma responsável ao sol melhora. Relativamente à psoríase, okay, uma doença crónica, okay, inflamatória crónica, okay, com períodos em que há uma melhoria, períodos em que há um agravamento. Na minha consulta, muitas vezes eu falo e refiro que realmente a psoríase é aquilo que eu chamo uma doença dos três nãos, que é não mata, não pega, mas infelizmente não tem cura. É muito prevalente, atinge quase 2% da população. Há uma predisposição, ou seja, famílias que têm psoríase têm um risco maior de vir a desenvolver e habitualmente apresentam-se em localizações típicas com estas lesões, okay? Estas placas vermelhas e com uma escama muito, muito branca, quase cinzenta, aquilo que nós designamos como uma escama micácea. Quanto aos fatores agravantes da psoríase, já se sabe que é o trauma, o stress, infecções, alguns medicamentos, mas sabemos que o sol pode ajudar. E realmente, eu muitas vezes no tratamento dos pacientes com psoríase, recomendo sempre helioterapia, ou seja, expor-se de forma responsável ao sol e realmente os pacientes melhoram. Aliás, a maioria das consultas até de psoríase durante o verão não são agendadas. Agendo sim para o final do verão, para o fim de setembro, início de outubro, porque já sei que é nessa altura que realmente os pacientes ficam um pouco piores. Há vários tipos de psoríase. Esta é a psoríase mais comum, que é a psoríase em placas, em que é que mais frequentemente nós observamos na consulta de dermatologia. Há outras variantes de psoríase, nomeadamente a psoríase em gota, em que não há umas lesões tão grandes, que surgem tipicamente nos cotovelos, nos joelhos, no couro cabeludo, mas estão mais dispersas. Muitas vezes estas psoríases até são agravadas, estas psoríases em gotas, após infecções da garganta. Aliás, são muito frequentes em pacientes que têm infecções streptocóccicas, que são infecções bacterianas, sei que têm amigdalites, faringites recorrentes. Há psoríases inversas, ou seja, que atingem, por exemplo, as virilhas, a zona nadegueira, que é um caso de um paciente que eu publiquei, que tem sido muito citado, que é outro caso de uma criança. Há psoríases eritrodérmicas, ou seja, nós temos pacientes que realmente nos chegam à consulta que têm psoríase da ponta do cabelo à ponta da unha e conseguimos limpar por completo, claro, com medicações muitas vezes orais e até mesmo por vezes injetáveis. Psoríase rupioides, em que existem umas lesões que têm uma escama mais saliente, e depois existem variantes mais raras de psoríase, nomeadamente uma psoríase palmoplantar, pustulosa, que surge tanto nas palmas como nas plantas dos pés. Acrodermatite, isto é um paciente meu, podem não acreditar, mas ele com o tratamento oral, um tratamento muito simples, melhorou 95%, estas lesões desapareceram quase por completo. E outros casos em que existe psoríase pustulosa generalizada, neste caso é preciso atuar rapidamente porque podem ter consequências ao nível da saúde. O tratamento, tal como vos disse, muitas vezes passa por helioterapia, ou seja, manda os pacientes realmente a exporem-se ao sol, mas também usamos tratamentos tópicos. A fototerapia, que é uma terapêutica em que se usa as propriedades benéficas do sol de forma a melhorar a psoríase. Tratamentos orais, tratamentos biológicos, injetáveis e muitas vezes combinações de diferentes tratamentos. A psoríase, muitas vezes esquecida, tem aquilo que nós chamamos de um efeito de Kovner. O que é um efeito de Kovner? É que se houver um traumatismo, que pode ser, por exemplo, um escaldão, o paciente desenvolve a psoríase nesse sítio. Por exemplo, no caso desta paciente minha, em que apanhou uma queimadura solar, um escaldão, e desenvolveu no local do escaldão realmente a psoríase. E é preciso explicar aos pacientes que realmente têm de ter cuidado com a exposição solar, ou seja, ela é benéfica a certo ponto, mas se for em excesso, pode levar a essa consequência. Portanto, aqui há alguns casos clínicos de um paciente com uma psoríase que realizou fototerapia, okay, em que realmente tivemos um resultado muito satisfatório. Outro caso de um paciente com uma psoríase vulgar e após tratamento também com resultado muito satisfatório. Outra doença que também beneficia do sol é o eczema seborreico. É uma situação muito comum em consulta de dermatologia, em que realmente os pacientes apresentam-se com estas lesões vermelhas, descamativas, que surgem aqui nos sulcos nasogenianos, surge também no couro cabeludo, com muita caspa, como dizem, cascão, surge também no meio do peito, também nas costas, como podemos ver nesta imagem. Esta situação muitas vezes eu também referencio e indico a exporem-se ao sol de forma responsável, eles sentem-se uma melhoria grande. O eczema atópico. Realmente o eczema atópico, ou pele atópica, que muitas vezes é designado, embora essa designação não seja a mais correta, pode surgir em idade muito precoce, pode surgir também na idade adulta, e a verdade é que à medida que nós vamos envelhecendo, o eczema atópico exprime-se de forma diferente. Por exemplo, em crianças, em bebés, muitas vezes tem este aspecto,
ok? Exudativo, na cara, na face extensora dos braços, e depois mais tarde, quando ele chega aos 8, 9, 10, 11, 12 anos, ele fica mais localizado, nomeadamente nos adultos, aqui nas dobras, ou seja, tanto dos joelhos como também dos cotovelos. Aqui há alguns casos de eczema atópico. Claro que em bebés a exposição solar deve ser até os 2 anos evitada, por isso não seria uma recomendação que eu faria aos meus pacientes, mas sim usar outros tipos de tratamento, sendo que a exposição solar é mais benéfica assim, em idades mais avançadas. Aqui um caso do lado direito típico de eczema atópico, aqui nas dobras dos cotovelos. Outro caso de um bebê com lesões, com muita comichão, muito pruriginosa. O paciente queixa-se muitas vezes, o bebê não dorme, está sempre a coçar-se, é uma queixa frequente. Aqui um exemplo típico nas dobras dos cotovelos, também, no paciente meu. Nos adultos, muitas vezes o eczema atópico surge na forma de eczema palpebral, são lesões que estão muito comichão, com o início de escama e depois mais tarde adquirem esta configuração, parece que a pele fica mais escura, parece que fica com uma superfície que nós chamamos como coirácea, parece quase pele de couro. Aqui outro exemplo do eczema atópico das pálpebras, em crise. E também não confundir o eczema atópico com outras coisas que se chamam estigmas da atopia, ou seja, que as pacientes realmente têm eczema atópico, têm um risco maior, mas não se desenvolvem só, ou seja, não podem ser diagnosticados como sendo eczema atópico. Esta pitiríase alba são estas manchas brancas que surgem na face das crianças e que não é um eczema atópico, é sim outra situação e tem outra forma de tratamento. E também a queratose pilar, muitas vezes incorretamente diagnosticada, que é, na verdade, a pele áspera aqui nos braços, nas faces laterais da cara e também nas coxas, e que realmente não é um eczema atópico e deve ser tratado de outra forma, com cremes com ureia, ácido salicílico, alfa-hidroxiácidos. Outra situação, doença que também beneficia com o sol, muito frequente também na consulta de dermatologia, atinge até 0,5% da população, é o lichen plano, são estas lesões, okay? Eritematoviulácea, ou seja, vermelhas, arroxeadas, e que muitas vezes têm estas estrias, que são chamadas até estrias de Wickham na superfície, e em que realmente nestes pacientes, além de tratamento tópico, além de muitas vezes de tratamento oral, nós recomendamos a exposição solar. Aqui há alguns exemplos típicos de lichen plano, são estas pápulas poligonais, pruriginosas, que surgem tanto nos braços, nos tornozelos, como vemos nesta imagem, do lado esquerdo, e podem também surgir nos punhos. Também este lichen plano tem aquele fenómeno, o efeito de Kovner, que é pequenos traumatismos também levam à exacerbação. Isto é importante porque muitas vezes os doentes que coçam, tiram a casca, realmente ao tirar a casca, ao coçar, na verdade estão a exacerbar, ou seja, estão a fazer com que a doença piore. Realmente, nesta situação, também podemos beneficiar de terapia com fototerapia, que é aquela fototerapia que nós temos e que realmente, com as luzes com determinado comprimento de onda, conseguimos também tirar benefício das radiações ultravioletas e fazer com que estes pacientes melhorem. Outra situação muito comum é pitiríase rósea de Gibert. Ainda hoje vi 2 pacientes com esta situação. São os pacientes que estão a viver um momento mais stress, andam mais cansados, o sistema imunológico vai um pouco mais abaixo, e em que surge uma lesão, que é chamada a lesão-mãe, grande. Depois, mais tarde, nas semanas a seguir, surgem as chamadas lesões filhas, aqui à volta do abdômen, e que realmente, muitas vezes até nem dão muita comichão, mas prolongam-se durante muito tempo. Aliás, pode-se prolongar até 2 meses, tal como está aqui. Alguns estudos até dizem até 3 meses. Nesses pacientes fazemos facilmente o diagnóstico, tranquilizamos, referindo que realmente ao final de 2, 3 meses irá desaparecer, e recomendamos também a exposição ao sol. Sei, também nestas situações que beneficiam muito da exposição solar. Aliás, faz quase sempre parte da minha forma de tratamento. Temos aqui alguns exemplos de pitiríase rósea. Eu sei que para quem não é médico, quem não é farmacêutico, quem não é medicina geral e familiar ou de outras especialidades, de pediatria, tem muita dificuldade em distinguir estas lesões, são todas muito iguais, mas há características que nos chamam a atenção, nomeadamente o facto de elas terem este colarete descamativo que todas têm, que realmente nos permitem efetuar facilmente o diagnóstico, sem recurso à biópsia, e em que tranquilizamos rapidamente o paciente. O vitíligo, uma doença muitas vezes frustrante, em que realmente há um aparecimento de lesões despigmentadas, ou seja, sem pigmento da nossa pele, sem melanina. E embora os pacientes com vitíligo, ao não ter melanina, estão mais sujeitos a um escaldão, sabe-se que nestes pacientes a exposição solar moderada poderá ter um efeito benéfico. Por isso é que muitas vezes estes pacientes, além do tratamento, quer tópico, quer oral, eu recomendo a exposição durante 20, 30 minutos de forma a ativar a melanina, e pode ter um efeito muito benéfico.
Outra situação mais rara são as parapsoríases. É importante diagnosticar estas situações. Neste caso, suspeita-se de lesão, uma consulta de dermatologia, porque tem aquilo que é designado, e vê-se muito bem a olho nu, como uma superfície apergaminhada, que nós designamos assim, e que, perante esta suspeita, efetuamos uma biópsia e confirmamos o resultado. É importante confirmar o diagnóstico e acompanhar estes pacientes, porque eles podem ter um risco de evoluir para linfoma cutâneo. Por isso é importante seguirmos estes pacientes. Também nestes pacientes, muitas vezes as lesões são muito pruriginosas, chegam muita comichão, e é recomendável exporem-se ao sol. A micose fungoide, por sua vez, é uma forma muito rara, não é uma micose, mas sim um linfoma cutâneo, e estes pacientes também têm muita comichão e também beneficiam da exposição solar, além, naturalmente, de outros tratamentos, tanto de quimio, como radioterapia, como fototerapia, como também terapia oral. Muito bem. Estes, no fundo, são as doenças de pele que classicamente melhoram com o sol. Mas muitas vezes os pacientes também apresentam uma doença de pele, isto é muito frequente na minha consulta, que melhora com o sol, mas outra, imediatamente a seguir, que piora com o sol. E nestes casos, o que nós temos de dizer é realmente evitar a exposição solar. Relativamente àquelas que se agravam com o sol, doenças de pele, a clássica é o lúpus, ok? O lúpus cutâneo pode apresentar-se de várias formas. Pode apresentar-se da mais comum, que é o lúpus de Scott, mas também se pode apresentar como lúpus cutâneo subagudo, ou então, mais raramente, como lúpus eritematoso sistémico, em que tipicamente aparecem aquelas lesões que muitas vezes são descritas, até na comunicação social, como em asa do borboleta. Vemos aqui um caso do lúpus cutâneo. Há muitas vezes na minha consulta surgem pacientes com este aspecto e que vêm com a suspeita de lúpus cutâneo, mas na verdade não é um lúpus cutâneo, mas é outra doença que também se agrava com o sol, que é uma rosácea. Ou seja, o lúpus e a rosácea muitas vezes têm um aspecto clínico muito semelhante, mas nós facilmente com o nosso olho, falando um pouco com o paciente, conseguimos, na maioria das situações, até sem biópsia de pele, 95%, até mais, efetuar o diagnóstico e adequar o tratamento. Aqui um caso de um paciente com lúpus eritematoso subagudo. Okay? Nestes pacientes deve ser evitado por completo a exposição solar. Estes pacientes também apresentam lesões ao nível das mãos, em que têm tipicamente estas lesões, são designadas como poupando as articulações interfalêncicas distais, proximais e as norsas dos dedos, e que nos ajuda, por exemplo, a distinguir de outras doenças autoimunes em que atinge estas lesões. Então é um sinal muito importante para nós dermatologistas. Outra doença autoimune que também se agrava pelo sol, pela exposição solar, é a dermatomiosite. Tal como o nome implica, miosite atinge também os músculos, mas também apresentam lesões dermatológicas que nós facilmente conseguimos distinguir, nomeadamente com este sinal, que estas lesões meio arroxeadas à volta das pálpebras, que é o que nós chamamos um sinal do heliotropo, e também a presença de lesões, diferente da lesão anterior, de lúpus, em que poupava as articulações, estas tipicamente atingem as articulações. Isto é um indício que nos evidencia que estamos perante esta doença. Também outros sinais que os pacientes apresentam com dermatomiosite, este sinal do Holster, no fundo estas lesões vermelhas, arroxeadas, na face extensora dos braços e também na face extensora das coxas. Também podem levar a lesões das pregas unguiais. Por isso é que muitas vezes nestes pacientes, muitas vezes até os colegas da medicina interna nos mandam pacientes para efetuar uma capilaroscopia. O que é uma capilaroscopia? É examinar, no fundo, a cutícula e ver se existem indícios de doenças autoimunes. É um exame também muito frequente e muito útil numa consulta de dermatologia. Outra doença que também se agrava frequentemente com a exposição solar é a rosácea. Isto todos os dias são dezenas de pacientes que nos recordam, em que realmente apresentam este vermelho, que se agrava, por exemplo, com as mudanças de temperaturas, quando entram num ambiente quente, se agravam com o banho, se agravam, por exemplo, quando bebem um bocadinho de álcool. Água não faz mal, álcool, isso sim. Comidas picantes, quando estão num ambiente com ar-condicionado e quando estão em crises, além do vermelho, desse rigor, apresenta também estas papilopústulas, parece quase um acne, mas que não corresponde a um acne, mas sim a uma rosácea. Uma forma muito simples que nós dermatologistas distinguimos uma situação destas de um acne é que no acne existe pontos negros e nestas situações não existe pontos negros, mas apenas papilopústulas, as chamadas borbulhas. Outros casos, de uma rosácea em crise, que após um tratamento tópico e oral conseguimos obter um resultado muito satisfatório. Chamar com toda a atenção que o paciente mantenha este vermelho, ou seja, embora desapareçam as espinhas, ele sente na mesma o calor, este vermelho que muitas vezes dá até um aspecto de que anda um pouco a consumir álcool, muitas vezes muitos
estigmatizante, que muitas vezes os pacientes também nos recorrem por esse motivo. Nesses casos, a única alternativa que nos resta é realmente realizar um laser vascular, em que é possível remover esse eritema, esse vermelho, em 80%, 90% dos casos. Outra doença também muito frequente na consulta de dermatologia e muito agravada pelo sol é o melasma. O melasma é a doença de pigmentação mais comum a nível mundial e na dermatologia, e na verdade é um motivo muitas vezes de ida ao dermatologista, nomeadamente em mulheres após engravidarem, ou então mulheres a tomar o anticoncepcional oral, em que realmente aparecem estas manchas castanhas que pioram muito nesta altura do ano, e que na verdade nós dermatologistas, o primeiro ponto é que temos que explicar à paciente que isto é uma doença crónica, isto é como se fosse outra doença qualquer, como se fosse tensões altas, uma hipertensão, uma diabetes, ou seja, ela vai ficar, que é preciso controlar. Habitualmente nós controlamos esta situação com despigmentantes, com peelings, com lasers, e tentamos remover por completo a lesão, e depois usamos outros cremes que impedem com que este produto, ou que esta pigmentação volte de novo. Para isso é preciso um acompanhamento, ou seja, os pacientes devem ser mantidos cronicamente em consultas regulares de dermatologia de forma a obtermos um resultado satisfatório. Ou seja, a ideia de comprar um creme na farmácia, as lesões desaparecerem de vez, não existe, não é possível. Outras situações mais raras que se agravam, nomeadamente esta porokeratose clínica superficial disseminada, são umas lesões como estas que surgem habitualmente nas zonas dos braços e das pernas, em sítios principalmente expostos ao sol. Outras doenças também mais raras, embora existam em alguns pacientes, nomeadamente na minha consulta do grupo Trofa, em que tem uma doença de Arrie, doença de Grover, que são estas lesões que surgem nas pregas, por baixo dos seios, nas axilas, nas virilhas, e também são muito agravadas, quer pela transpiração, quer pela exposição solar. A porfiria cutânea tarda, que é uma situação esta mais rara, felizmente, em que realmente o paciente tem uma fotossensibilidade exacerbada e leva ao aparecimento de lesões em áreas extensoras, são estas feridas, okay, que doem, que às vezes até podem ganhar uma bolha, que dão muita comichão, e que nós facilmente conseguimos estabelecer o diagnóstico. O paciente apresenta outras características, nomeadamente o aumento da pilosidade, quer a nível facial, quer noutros locais, e também apresenta também depois alterações analíticas, ou seja, que fazemos umas análises e que nos permitem estabelecer o diagnóstico.